O programa Aquele Help também é cultura. Hoje vamos dar um passeio em Cuba e saber um pouco da história e por que esse arquipélago de tantas arquiteturas bonitas tem atraído tantos turistas. Ficou curioso? Então vamos lá! Desde a década de 1950, Cuba vive um regime comunista, sendo governada pelo Partido Comunista e lembrada pela figura do ex-presidente Fidel Castro. O país recebe turistas em busca do descanso de suas belas praias e também pela riqueza arquitetônica vista nas grandes cidades no esplendor do balneário. Por meio desses dois atributos, o turista conhece a história do povo cubano e também desfruta das suas belas paisagens. Liderada pela família Castro, a população de Cuba sofre por encontrar dificuldades em obter materiais de construção. São construções ricas e diversificadas, muitas das quais ainda se mantêm em pé, embora precariamente, atravessando 50 anos de domínio. Assim, os edifícios não ganham fachadas modernas, são apenas restaurados, o que provoca no turismo de quem passa por Havana, a capital da Cuba, a sensação de estar em algum lugar do passado. Ei pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rildo Júnior, sou do programa Vila Te Leva e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre Cuba. Queria agradecer a Flávia pelo convite e me dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse país maravilhoso. Então vamos lá. Cuba está localizado na América Central, é uma ilha, fica entre o Golfo do México e o Mar do Caribe. Durante anos era um país muito fechado, ele ainda continua sendo um país fechado, é um país socialista e atualmente ele tem recebido muito turismo, o que tem melhorado muito a vida da população local. A parte arquitetônica de lá meio que parou no tempo, então para quem curte muito história, quem curte os prédios mais antigos, vale muito a pena. A capital é Havana e tem também uma cidade muito famosa que todos devem conhecer, que é Varadeiro. É um balneário, uma região mais moderna, mais nova. Em Havana existem diversos prédios muito históricos, é um país que ainda mantém muito a sua raiz, é um país que mantém muitas tradições, tanto nos prédios como nos carros, que são famosos, até são cartões postais de lá. E é isso aí, eu acho que todos vocês devem conhecer, é uma experiência muito, muito incrível e tudo de bom. Móveis planejados Simoneto. Detalhes muito bem pensados. Mais possibilidades em qualquer medida. Mais cores e texturas. Mais do mesmo nunca. Simoneto Móveis Planejados. Um lugar assim feito a cada milímetro pra mim. Milimetricamente você. Simoneto. Falar de arquitetura não é só falar de construção, de projetos. Falar de arquitetura é estudar o conceito, da onde vem aquela obra de arte, da onde vem o princípio. E hoje eu estou com Lu Santana, arquiteta, que vai contar um pouquinho da sua experiência, da sua viagem a Cuba. Quando nós escolhemos o destino Cuba, foi exatamente por conta da história e consecutivamente com a arquitetura, né? Que estão sempre ligadas. E assim, quando você chega, por mais que eu tenha lido algumas coisas a respeito da arquitetura, quando você chega você fica meio surpreso com a quantidade de prédios e belíssimos. Eles são no estilo barroco, eles são neoclássicos e ele tem traços modernos de Art Deco. A história de Cuba, ela começa em 1492, quando Cristóvão Colombo descobriu, e ela ficou sob o domínio da Espanha, né? Então, por isso eles falam espanhóis, e tem muitos traços do colonial espanhol nos prédios. E você percebe que nós também, né? Isso. Esse mix de história de Cristóvão Colombo
lá colonizado pelos espanhóis, aqui pelos portugueses, a gente vê uma influência que remete principalmente na arquitetura, né? Sim, e tem em algumas partes do país que você vê onde os espanhóis, né, ficaram por mais tempo, que a gente vê os mesmos traços. Então, você identifica, você olha, você identifica, por mais que você assim, não entenda de estilos, mas você consegue identificar. Ver aqueles centros históricos, né? Quanto mais lá, que é a cidade toda histórica. A chamada Havana. Eu fiquei em Havana, né? Havana Velha. Ela foi um centro muito importante na história de Cuba, economicamente. A posição de Cuba fez com que ela tivesse assim, um avanço muito grande nas cidades, no período, principalmente no começo do século XX. Os Estados Unidos investiam em Cuba na parte de usinas açucareiras e já no turismo. E Cuba ficava com a produção de rum e de tabaco, né? Os charutos cubanos são os mais famosos do mundo. A coisa se dividia mais ou menos, falando assim, muito rapidamente, né, dessa forma. E houve assim uma efervescência, né? Foi um período, a primeira parte do século XX, ela foi assim, foi áurea para Cuba, porque mesmo no período de guerra e tudo mais, o preço do açúcar ficava muito alto, era chamada a época das vacas gordas, como aqui também a gente acaba falando, né? E então os burgueses, eles construíam palacetes, igrejas, e as residências eram luxuosas demais. E elas eram influenciadas pela arquitetura dos Estados Unidos e da Europa, Espanha e Paris. Tanto que os burgueses dessa época, eles tinham um sonho de transformar Cuba no Paris das Antilhas. Então, aí, assim, muito rapidamente você entende por que essa proliferação, essa quantidade de prédios tão belos, né, tão bonitos. Então, o que a gente percebe que aquela parte histórica, né, que a gente olha para Cuba, logo vê que é uma cidade que continua no passado. Sim. Né? Tem seus prédios mais novos, mas os traços são todos antigos. E nós escolhemos um Museu Histórico de Campos para também resgatar esse lado cultural da nossa cidade. E que é uma pena, né, a gente saber que tem prédios belíssimos em Campos e que estão sendo destruídos, né? Alguns são realmente destruídos, né? Começa com derrubada de telhado e aí é claro que toda a estrutura vai acabando e é muito triste isso, muito triste. Acaba desconfigurando a arquitetura. Exatamente. Né? E assim, um ponto que podia ser, né, um grande chamariz para turismo na nossa cidade, porque a parte histórica da nossa cidade ela é riquíssima, isso aliado aos prédios históricos, seria em qualquer lugar do mundo, eu acho que seria melhor supervalorizado, supervalorizado. Né? E lá em Cuba, eles dão valor a esse restauro. Eles têm prédios lindíssimos restaurados. Então, lógico que, de acordo com a condição financeira, né, a população também sofre. Então, eles lógico, eles têm aqueles prédios que também estão em ruínas, ficam precários, mas eles estão lá, existentes, né? Exato. E se você analisar, assim, a taxa de alfabetização em Cuba, ela é de 99,8%. Mortalidade infantil é uma das menores do mundo, mesmo dos países mais evoluídos. A faixa etária, né, de longevidade é de 79 anos. Então, é uma ilusão da gente pensar, tadinho dos cubanos. Tadinho não. Eles vivem, né? Eles vivem, eles são culturalmente muito antenados, né? É uma bobagem se pensar que Cuba está esquecida, ou você tem assim, prédios que são restaurados só para cultura. Eu visitei uma fábrica têxtil que ela foi transformada num centro cultural. E assim, na verdade ela é muito simples, só que o conteúdo dela é muito bom. Você paga o relativo assim a $2 e você usufrui de coisas fantásticas. Tem sessão de cinema, tem rock, tem música cubana, tem lanchonete. E assim, o prédio é belíssimo, super bem iluminado. Então assim, a capacidade que você vê assim,
de transformar ou de respeitar, né, o patrimônio. Você não vê pichação, eu não vi nenhum prédio pichado, por mais aspecto de abandonado que eles tivessem, eu não vi É uma educação pichação. completamente diferente, né? Eles foram educados para trabalhar, para estudar, Exatamente. né? Então você vê que a medicina avançada, Esporte. o esporte está sempre despontando, eles investem mesmo em cultura, em conhecimento, eles querem que as pessoas ali tenham um futuro. Exatamente. Né? E a consciência, né? Consciência. Você anda, assim, é um país muito seguro, fora essa catástrofe que aconteceu lá agora, né? Mas assim, você não se sente ameaçado na rua em momento nenhum. Eu andei em ruas escuras, porque eu queria conhecer tudo, né, de Havana. Então a gente não passou só no lugar de turismo, a gente ia em lugares também onde os prédios não eram tão restaurados, porque grande parte de Havana, os prédios são restaurados. E eles são restaurados, eles são utilizados, que é o que mantém, né? Na verdade, é o que mantém. Se você utiliza, ele não vai acabar, não vai se depredar. Tem que ter uma utilização. E quem vai para Cuba, vai para praia também, né? Vai para praia. Varadeiro é assim, fantástica. É a água mais clara que eu já vi na minha vida. Aquele turquesa inesquecível, aquela areia branca. Eu gosto muito de Cancún, né? Porque a água, assim, os tons de azul, eles vão fazendo um matiz, né? Mergulhar. Agora, em Cuba, a água ela é praticamente de uma cor só. E você entra no mar com água aqui, e assim, ela é parada como uma piscina, e você olha lá e você vê até o esmalte do seu pé. É fantástico, muito legal. Tem a Praça da Independência, que ela a urbanização dela é fantástica, e ela tem uma torre de acho que 100 metros, então você consegue ter uma panorâmica da cidade, é uma parte mais moderna. É uma parte onde você vê a influência do Art Deco e o Art Nouveau, porque o modernismo em Cuba, nesse período antes da Revolução de Fidel, ele evoluiu tipo assim, até o Art Deco e o Art Nouveau. Hoje você já tem coisas mais modernas, né? Mas nesse período, então tem prédios muito interessantes. E essa praça ela é muito interessante e tem o memorial de José Martí, que é uma pessoa super importante na história de Cuba. E ele é belíssimo porque ele é muito moderno. Ele é muito moderno. Ele tem uma escultura Art Deco gigantesca e aí você sobe, né? E você chega bem próximo a ela. É uma praça muito ampla, você sente assim, você imagina aquilo ali cheio de gente, como que não deve ter sido interessante, como não deve ser, né? Interessante. E essa praça é onde Fidel falava. Então, os discursos, né, inflamados ali, a gente fica ali pensando como que era. E ela volta ao tempo mesmo, né? Você volta ao tempo. E ela tem um monumento muito, muito interessante, né? Que ele é em mármore branco. E dentro do memorial, ele é belíssimo. Ele é todo verde, em pastilha, tipo pastilha 1 por 1, bisaça. Então, ele é verde com dourado. Você me pediu uma receita bem típica e cubana, eu vou preparar para você. A gente vai fazer um sanduíche típico cubano. Para esse sanduíche eu vou precisar de pernil suíno, pimenta do reino, sal, cominho. A gente vai fazer também uns tostones. Tostones é o quê? A banana verde frita e levemente salgada. Esse sanduíche vai levar abacate e um aipim cozido com manteiga, vai ficar sensacional. Vamos começar o tempero desse pernil? Agora ele vai ficar marinando durante 12 horas. É o tempo ideal para ele ficar nessa marinada. Amanhã ele vai para o forno e vocês vão acompanhar todo o nosso dia cubano. Olá, Flávia! Muito bem? Flávia, bom, como você me pediu, a receita bem típica cubana. Você acompanhou aí? Eu fiz o pré-preparo da receita e deixei ele marinando. Hoje a gente acordou cedo, alimentou o forno a lenha e o pernil assou. Eu fiz um pão para poder servir o sanduíche cubano. E para já começar no clima cubano, tá? Eu vou fazer um morrito. Morrito é uma bebida à base de rum, limão, bastante hortelã e açúcar.
Já vou animar já a galera que já tá aí, a gente já cozinhou um aipim. Tem também, ó, como eu falei com vocês ontem, tostones. Vamos lá? Flávia, pra você que tá em casa, quer um mojito? Deixa eu provar. Uma bebida típica cubana. E aí, Flávia, curtiu o mojito? Ó, tá sensacional, hein? Lembrando que é bebida alcoólica. Menor de 18 não pode beber. Vou tirar agora o nosso pernil cubano. Olha isso. Como que eu vou montar esse sanduíche? O nosso pão, eu vou tirar aqui umas lascas. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou cortar o pão. Vou colocar esse pão um pouquinho aqui na grelha, enquanto eu faço o recheio dele. Pro pão, pernil. Agora tá aqui o nosso mojito, que é um molho à base de tomate, algumas ervas e especiarias. Eu vou colocar ele em cima do pernil, mussarela. A gente vai dar uma maçaricada nesse queijo para dar uma derretida. A gente vai colocar um pouquinho de coentro. Vai dar aquela refrescância. Tostones. A gente vai cobrir esse sanduíche. Uns dizem que esse sanduíche era um dos preferidos de Fidel Castro. Será que ele vai aprovar? Será que você de casa e você, Flávia, aprovou esse sanduíche cubano? Tá aqui, ó. Tá pronto o nosso sanduíche cubano. Flávia, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Tá pronto o sanduíche, agora vocês vão ver as imagens dos meus convidados tomando um mojito e se deliciando desse sanduíche cubano. Obrigado, Flávia, tamo junto. Não deixa de assistir o Cozinha Alternativa, hein? Aí, Flávia, tá aqui a nossa mesa cubana. Aipim com manteiga, farofinha com banana da terra, nosso pernil e ali o sanduíche. Felipe, o mojito, tá bom? Bom demais. Aí, faz a propaganda aí. Melhor impossível. Sensacional. Tchau, Flávia, e tchau pra você que tá em casa, hein? Não deixe de assistir o Cozinha Alternativa. E aí, gostaram da viagem até Cuba? Mais informações e fotos no Facebook e no Instagram do programa. Espero no próximo programa.